aí, galerinha do 7º ano, tudo certinho com vocês? Bom, antes da gente começar a nossa videoaula de hoje, eu já vou começar pedindo desculpas por esse áudio que está um pouco chiado, diferente das outras videoaulas que vocês estão vendo, porque eu tive um pequeno problema no meu computador, que está lá na assistência técnica, e estou tendo que usar um outro computador, e aí por isso o som da videoaula não sai tão bom quanto estava saindo o outro. Eu também não consegui configurar a câmera, né? A câmera não é tão boa, então por isso eu também não apareço aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, espero que vocês consigam entender a aula mesmo assim, e daqui para frente espero também que meu computador seja consertado e que a gente consiga voltar ao normal, tá certo? Bom, mas hoje então eu vou pedir que vocês peguem o livro 4 de vocês, a apostila 4, que nós vamos começar, e aí quero que vocês abram na página 283. Vocês vão reparar que nesse capítulo a gente vai ter uma parte de vocabulário falando sobre o Thanksgiving, né? O Thanksgiving é um feriado muito famoso nos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças, né? Em que tem toda uma preparação de um banquete, né? De um almoço, um jantar, enfim, para agradecer sobre as graças alcançadas, né, durante o ano. E aí agora a gente vê a partir dessa página 283 uma outra parte que fala sobre determiners, que são os determinantes, né? Palavras que a gente usa para dar uma quantidade, né? Ou, enfim, quantificar alguma coisa, né? Determinar a quantidade de alguma coisa, ok? Então, a gente tem aí o seguinte, ó. Determiners. My mom went to the market and bought food for our Thanksgiving dinner. Minha mãe foi ao mercado e comprou comida para o nosso jantar do Dia de Ação de Graças. Observe the picture. Observe a figura. Perdão. Aí na figura nós temos, né, todos os alimentos, todas as comidas que a mamãe comprou, né, para esse jantar do Dia de Ação de Graças. E a gente tem o seguinte, ó. Study the table. Estude o quadrinho. Countable nouns, singular. Ou seja, substantivos contáveis, que são palavras que a gente pode quantificar em inglês, no singular. Então, a gente tem o seguinte, ó. A carton of milk. Ou seja, uma caixa de leite. A tomato. Um tomate. An onion. Uma cebola. Ok? A gente sabe que o a e o an, ambos podem significar um ou uma, né? Antes de substantivos que estejam no singular. O a é usado antes de palavras que começam com consoante e o an antes de palavras que começam com vogal, ok? Na coluna do meio, a gente tem o seguinte: countable nouns plural, ou seja, substantivos contáveis no plural. Então, a gente tem o seguinte, ó, some rolls, alguns enroladinhos, né, alguns rolinhos. Some potatoes, algumas batatas. Some yams, yams são batatas doces, né, então algumas batatas doces. Some, então, pode ser alguns ou algumas, ok? Uncountable nouns, né, para substantivos que são considerados incontáveis, portanto, não são usados no plural. Aí, nesse caso, some, ele vai ter o sentido de um pouco de, ok? Então, some milk, um pouco de leite. Some butter, um pouco de manteiga. Some flour, um pouco de farinha, ok? Por exemplo, Mom is going to prepare roast turkey. She bought an onion and a tomato to add flavor to it. Ou seja, a mamãe vai preparar um peru assado. Ela comprou uma cebola e um tomate para dar sabor a ele. She bought some butter for the gravy. Ou seja, ela comprou um pouco de manteiga para o molho, né? We love salad. That's why she bought some lettuce. Nós amamos salada. É por isso que ela comprou um pouco de alface, ok? Oh, there aren't any apples on the table. She isn't going to make an apple pie. Ou seja, bom,
não tem nenhuma maçã em cima da mesa. Então, ela não vai fazer uma torta de maçã. Esse N, né, que está aqui em negrito, significa nenhum ou nenhuma em frases negativas, ok? Bom, nós temos aí o seguinte. We use, nós usamos some, né, com uncountable nouns, que são os substantivos incontáveis, ou with plural countable nouns, substantivos contáveis no plural, em frases afirmativas. Por exemplo, ó, I need some flour to prepare the pie. Ou seja, eu preciso de um pouco de farinha para preparar a torta. There are some cartons of milk in the fridge. Tem algumas caixas de leite na geladeira, ok? Bom, vamos passar para a próxima página, página 284. Posso usar o N com palavras, né, substantivos incontáveis ou também com substantivos contáveis no plural. Questions or negative sentences, ou seja, em perguntas ou frases negativas. Por exemplo, There isn't any cheese here. Não tem nenhum queijo aqui. Are there any oranges to make an orange juice? Tem alguma laranja para fazer um suco de laranja? Eu posso usar o no com frases, né, com substantivos incontáveis ou com substantivos contáveis no plural, em frases afirmativas, mas com um sentido negativo. Então, a frase vai estar afirmativa, né, mas esse no vai dar o sentido negativo para essa frase. Por exemplo, ó, There is no flour to make the pie. Não tem nenhuma farinha, né, não tem farinha para fazer a torta. There are no potatoes. We can make mashed potatoes for dinner. Ou seja, não tem batatas. Não podemos fazer batatas amassadas ou purê de batata para o jantar, ok? Bom, eu tenho ainda aqui o a few, né? Ele é usado com substantivos contáveis no plural. Ele significa não muito, mas o suficiente, ou seja, poucos ou poucas, né? Porém, suficiente. Ó, Are you thirsty? There are a few oranges. I can make an orange juice for you. Você está com sede? Eu tenho poucas laranjas. Posso fazer um suco de laranja para você, ok? Temos ainda o a little. Ele é usado com substantivos incontáveis, que a gente chama de uncountable nouns. It means not much, but enough. Ou seja, significa não muito, mas o suficiente também. Então, ele tem o sentido de um pouco de também. Por exemplo, I've got a little food in the fridge if you're hungry. Eu tenho um pouco de comida na geladeira se você estiver com fome, ok? Aí eu tenho aqui embaixo, ó, vou descer um pouquinho a página, o few, que é usado com plural countable nouns, substantivos contáveis no plural. E aí, então, it means not many, almost none, not enough. Então, ele significa não muito, quase nada, não é o suficiente. Então, poucos, né? Poucos no sentido de não tem quase nada. Então, por exemplo, ó, There are few tomatoes. We can make tomato sauce. Ou seja, tem poucos tomates. Não conseguimos, né? Não podemos fazer um molho de tomate, porque tem poucos, não é o suficiente. Ok? Agora, o little, ele é sempre usado com substantivos incontáveis, né? Aí aqui tá plural, mas substantivos incontáveis não vão para o plural, tá? É um errinho do livro, tá? It means almost nothing, not enough. Significa quase nada, não é o suficiente. Então, por exemplo, There was little food, so we went to a restaurant. Tinha pouca comida, então nós fomos a um restaurante. Já que tinha pouca comida, não era o suficiente. Então, esse little, né, significa pouco ou pouca, ok? Bom, aqui por último, a gente ainda tem o a lot of ou lots of. Tanto faz usar um ou outro. Eles podem ser usados com substantivos contáveis no plural ou substantivos incontáveis,
né? Vamos só lembrar o seguinte, gente, substantivos contáveis são aqueles que a gente pode usar tanto no plural quanto no singular. E os incontáveis são aqueles que a gente só pode usar no singular. Eles não vão para o plural. E no caso aqui, esse a lot of e o lots of, né, significa muitos ou muitas, ou muito ou muita, e é usado em frases afirmativas. Olha no exemplo. She's got a lot of people to invite for the Thanksgiving dinner. Ela tem muitas pessoas para convidar para o jantar de ação de graças. I haven't got a lot of time now. I can't cook for you. Eu não tenho muito tempo agora. Eu não posso cozinhar para você, ok? Bom, visto isso, né, lá a partir da página, ainda tem mais alguns aqui na página 285, para terminar. Ó, a gente tem o many. Many significa muitos ou muitas, então ele é sempre usado com plural countable nouns, substantivos contáveis no plural. Por exemplo, it mostly used in negative sentences and in questions. Então, é mais normalmente usado em frases negativas ou em perguntas. Olha só. How many people are coming? Quando eu uso many junto com how, esse how many significa quantos ou quantas. Então, how many people are coming significa o seguinte: quantas pessoas estão vindo, ok? E o much, ele pode significar muito ou muita, então ele é sempre usado para uncountable nouns, palavras que são substantivos incontáveis, que são sempre usados no singular. It is mostly used in negative sentences and questions. É mais normalmente usado em frases negativas ou perguntas. Olha no exemplo. I don't eat much meat. Eu não como muita carne. Uma frase negativa, ok? Bom, visto isso, aí nessa página 285, vocês têm os exercícios do 1 ao 3, tá? E aí eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios que eu vou corrigir com vocês na nossa próxima live Tira Dúvidas, ok? Mais uma vez eu peço desculpas por esse áudio que não ficou tão bom quanto das outras videoaulas, tá um pouquinho chiado. Eu espero que nas próximas videoaulas isso melhore, tá bom? E se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa um comentário lá na plataforma da Escola Web ou então anota a sua dúvida para o nosso próximo TD. Ok, galerinha? Bom, então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!